Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Lembrando que o nosso programa é dedicado à história e à cultura dos povos falantes de língua portuguesa. Sempre. Eventualmente, nós temos algum assunto dentro do âmbito da cultura simbólica, não especificamente referente aos povos falantes de língua portuguesa, como já tratamos, por exemplo, no caso da islamização da Europa, mas sempre dentro da área de cultura simbólica e de história. Pois muito bem. O tema do nosso programa de hoje é extraído de uma uma obra de Yara de Carvalho chamada Pátria Coroada. Muito pouca gente fala nessa obra, e essa obra é realmente muito interessante, né? O nosso programa de hoje vai ser dedicado à forma como os reis portugueses eram educados, uma vez que historicamente nos é ensinado que Portugal e a cultura portuguesa não existem, não é? Ou seja, que nós somos colonizados por um país de gente ignorante, de reis ignorantes, e que, portanto, todos os males do Brasil são originários desse grande mal que foi Portugal. As mentiras que têm sido contadas a respeito da história de Portugal ultrapassam a esfera do crime, não é? Esse livro, Pátria Coroada, de Yara Carvalho, é um livro muito curioso, porque ele vai abordar inúmeros aspectos relativos à coroa portuguesa, e ele abre, portanto, o primeiro capítulo é exatamente sobre o rei português. Né? Como é que deveria ser o rei, como é que deveria ser a relação do rei com o povo, como é que deveria ser a educação do rei. Né? Então, vamos dar início ao nosso programa. Existe um equívoco muito sério. Normalmente nos apresentam no Brasil como rei brasileiro somente Dom João. Ora, todos os reis do Brasil foram precisamente todos os reis de Portugal a partir de 1500. O Brasil teve, a partir de 1500, porque Portugal também o teve, 12 reis. Né? E é curioso, porque nós conhecemos e mal a história de dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, só. No máximo, a historiografia brasileira ela se digna a ir até o século XVIII, por várias razões. Uma das razões é que nós não temos estudos de paleografia. Portanto, o brasileiro não sabe ler documentos escritos em português arcaico. E, uma vez que nem os professores estejam empenhados nisso, e os alunos cada vez mais preguiçosos, portanto, entende-se parte dessa lacuna, e o português do século XVIII, XIX é um português muito próximo do português atual, então lê-se com facilidade os documentos. Né? Uma das razões é exatamente essa, a incúria e a preguiça que domina e que graça no ambiente intelectual atual, salvo algumas raras e honrosas exceções. Bem, Dom João, que foi apresentado por aquela atriz esquerdista, Carla Camurati, Dom João VI foi apresentado por ela como um monarca, um bufão, comedor de galinhas, um indivíduo inculto
e, sobretudo, imoral, cuja falta de asseio era notória, enfim. Vamos ver se a coisa era bem assim mesmo. Em 1790, Dom João era regente. Aliás, ele vem para o Brasil como regente, né? E, nessa altura foi oferecido a ele um livro chamado Príncipe Perfeito, cujo autor é Francisco Antônio de Novaes Campo. O que é o Príncipe Perfeito? O Príncipe Perfeito é um manual pedagógico destinado à educação do príncipe e que seguia os parâmetros da arte de governar. Aqui nós já temos uma questão, porque normalmente não nos é dito que existe uma educação dos príncipes. Ora, uma educação específica, quando nós olhamos para os herdeiros da coroa real britânica, não é? Inglesa, nós vemos que existe claramente uma educação que é destinada aos reis e aos príncipes. Então, por que não pensar que Portugal também tinha? Aliás, todos os reis tinham, todas as famílias. Portugal não era diferente, muito ao contrário. A educação da nobreza portuguesa era uma das educações mais sofisticadas que existia dentro da Europa. Tanto a educação dos homens quanto a das mulheres. As mulheres portuguesas sabiam ler e escrever, quando a maioria não sabia. E falavam mais de uma língua. Bem, então, o Príncipe Perfeito é um manual destinado à educação do príncipe e que seguia os parâmetros da arte de governar. Essa obra de Novaes Campos, ela parafraseava e ela reatualizava o texto espanhol de uma outra obra de João de Solórzano, que foi escrito no século XVII. Portanto, o Príncipe Perfeito é século XVIII. O Príncipe Perfeito é um tipo de manual tardio de literatura política, né? E esse tipo de texto era muito popular na época. Ele tinha raízes medievais. E ele vai cair em desuso no século XVIII. No entanto, a monarquia portuguesa, a figura do rei português, nós podemos encontrar traços marcantes dessa forma de educação, mesmo que ela tenha caído em desuso em outros países. Então, Novaes Campos presenteou Dom João com o manuscrito e o príncipe trouxe o livro para o Brasil. Vamos lembrar que o monarca migrou, o príncipe trouxe junto 2 bibliotecas. Isso é para nós termos uma ideia de que talvez a noção que nos é imputada de que ele era um rei inculto, de fato merece ser bastante revista. Dom João trouxe o livro O Príncipe Perfeito para o Brasil. Ele constava da Biblioteca Real, ainda em 1814. Novaes Campos era bacharel em Coimbra. Era um homem que gozava da estima de Dom João. E entregou a ele esse livro exatamente quando se discutia em Portugal a incapacidade da rainha, sua mãe, Dona Maria, governar por conta dos problemas de saúde. Dessa forma, a obra tinha um caráter muito prático, porque Dom João não foi educado para ser rei, não é? O seu irmão, Dom José, é que tivera uma educação esmerada e tivera a tutela do Marquês de Pombal. Mas ele morre. Dom José morre. E isso altera os planos da sucessão real e obriga Dom João a assumir a conduta digna de um governante. Ora, existe uma situação curiosa aqui, que nós já falamos em outros programas. Nenhum varão da casa de Bragança assume o trono depois que Dom João IV lança uma maldição sobre os varões da casa de Bragança que ousassem violar um compromisso de vassalagem que ele, Dom João IV, havia feito com Nossa Senhora de Conceição. Então, nenhum
Vocês podem se dar o trabalho de constatar e de verificar que depois de 1640 nenhum varão da Casa de Bragança assume o trono. Todos morrem, sem exceção de nenhum. Todos morreram, exceto as mulheres. As mulheres, que são as primeiras, tornam-se rainhas. Né? O Príncipe Perfeito, portanto, é uma obra que apresenta um sistema de emblemas coloridos. É um livro de emblema. Ele está sempre seguido de uma estrofe, que são em geral sonetos, e essas estrofes servem para ensinar moral e politicamente quais são os compromissos e os privilégios do rei. Todos os emblemas são acompanhados por uma figura alegórica, tem uma inscrição sintética extraída de um autor antigo ou da Bíblia, e é brevemente explicado em latim ou em língua vernácula, sempre com uma mensagem ética, filosófica e política. Pois bem, no reinado de Dom João V, que é o último rei messiânico da monarquia portuguesa, esse reinado é considerado o ápice da figura real portuguesa, na lógica da monarquia barroca. E essa obra, de certa forma, poderia ser o livro de cabeceira do rei, porque lembra ao rei sempre o seu dever moral ante Deus e o seu povo, e rememora o rei sobre a sua força e a sua importância, né, como representante de Deus na terra. Então a obra, portanto, O Príncipe Perfeito, almeja agir pedagogicamente sobre o rei e se transforma num livro de Estado que circula dentro do Estado, na esfera de decisão e do exercício do governo. É curioso porque esse livro não entra nunca, não é citado nunca como um dos livros que formavam a educação dos príncipes da coroa portuguesa. Não é? Ora, a primeira lição consiste na referência sempre colada e adstrita que existe entre Deus e o rei. De Deus advém toda a segurança do corpo social e o nascimento da sociedade. Deus escolheu o rei, mas nem por isso o rei deve se encher de soberba e de lisonja. O rei não deve se levar pelas doces e ardilosas palavras dos ministros. O rei não deve jamais pensar que tem um poder imenso e que reina sozinho sem Deus. O rei não deve jamais pensar que não deve compartilhar o poder com ninguém e que ele não tem que prestar contas a ninguém no plano terreno dos seus atos. O rei jamais deve pensar que ele é absoluto e o rei jamais deve pensar que não comete erros. Então veja que aqui nós temos somente, por isso aqui, uma ideia completamente diferente daquilo que nos é ensinado como uma monarquia absolutista. Portanto, o rei, o Estado, a nação, não existe sem a visão de Deus. Não é o rei que manda na nação, é Deus. O rei é aquele que vai garantir que a justiça de Deus se cumpra no plano terrestre. E o rei tem sim que prestar contas a Deus. O rei é julgado por Deus em todos os seus atos. Por outro lado, todo o mal que o rei fizer, ou todo erro que o rei cometer, repercutirá analogamente em toda a sociedade. Ora, existe um emblema, que é o quarto emblema, que é intitulado Os reis nas mãos de Deus são como Pelás. Isso mostra o quanto o rei depende de Deus
e que o seu caráter absoluto não passa de uma ilusão. E essa ilusão nos é vendida hoje. Não é? O rei deveria espelhar-se em Deus e em mais ninguém, e ele só poderia governar segundo os desígnios divinos e segundo os ensinamentos de Deus. Esse é o primeiro sentido de espelhamento do texto que nós lemos no quarto emblema. O texto inteiro é assim: vejo sim, não é fábula sonhada. A mão de Deus em tudo poderosa, jogando-a pela estar, nunca ociosa, arrojando-a da olímpica morada. Vê-se cair do céu precipitada e subir logo a esfera luminosa. Cai e torna a subir impetuosa, vindo a cair no chão, por fim prostrada. Se esta visão medonha vos aterra, tremei, ó altos príncipes de susto, que inda cair venhais do trono em terra, e temei que em ludibrio a ser augusto, na grande mão de Deus que o mundo encerra, sirva de pelar todo o rei injusto. Percebe-se claramente que o rei é absoluto no sentido de que ele é o representante máximo na terra de Deus. Ele não é absoluto por ser ele o monarca absoluto em si mesmo. Né? Então o rei espelha-se em Deus, governa segundo os desígnios, os ensinamentos e o mandamento de Deus. É isto que o torna absoluto, por ser um espelho de Deus, e não por ser um espelho de si, um humano mortal que falha. Bem, então, é assim que começa os ensinamentos do príncipe perfeito. Perfeito porque perfeito é Deus, não é? Então, os emblemas mostram como o príncipe deveria governar. Porque qual é o espelho dele? Deus. E com essa noção de espelho, educa-se o leitor do texto. E o rei, que protagoniza, através da imitação, num sistema onde uma projeção se encadeia na outra, e qualquer desvio compromete o resultado final, portanto, qualquer desvio da conduta do monarca, quando ele rompe os desígnios e os ensinamentos de Deus, a sociedade é punida. Nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. Não é? Então o rei ocupa, a partir dos desígnios de Deus e das semelhanças com que ele, rei, vai guardar com Deus, a cabeça do corpo social. E, por sua vez, a sociedade tende a seguir o caráter do rei, porque seguindo estará os desígnios de Deus. Portanto, entre o corpo do rei e o da sociedade, se estabelece um espelhamento das suas condições físicas e morais. É isso que se chama uma concepção organicista do poder encarnado no corpo do rei, que em si resume toda a coletividade. Portanto, se o rei for virtuoso, o seu reino também será virtuoso. Ao contrário, se o rei for cheio de vícios, ele será uma sombra nociva. E essa sombra nociva descerá sobre o reino e vai fazer o povo pagar pelas desditas da sua sombra. Mas no final das contas, tanto o rei quanto o povo responderão a Deus por todos esses vícios
ou por todas essas virtudes? Responderão pelas felicidades ou pelas infelicidades? Em razão disso, e só em razão disso, portanto, que o rei obedece a Deus, segue Deus, os desígnios e os mandamentos de Deus, é em razão desta lógica inerente e interna à educação da monarquia portuguesa que o rei deve cultivar as virtudes divinas, através da educação e de um bom conselho de ministros, aonde ele se propõe a combater e a erradicar sempre os vícios. Portanto, o rei tem que ser exemplo de cristandade para o seu povo, que é cristão. Ora, embora o rei seja a cabeça do corpo social, o rei não ocupa e não desempenha as funções dos outros membros da sociedade. Ele também não substitui os outros membros, não retira deles a importância e tampouco pretende fazer o papel social dos outros membros. O rei resume a coletividade no seu corpo, mas ele não age no lugar de cada membro dessa sociedade. E ele não se reveza com eles por nenhum motivo. E exatamente por conta desta impossibilidade, existe aqui claramente estabelecido um limite natural entre a sociedade e o poder do rei. Percebe? Portanto, quando se fala em monarquia absolutista, o erro que se tem é pensar que o rei podia tudo, mandava em tudo, fazia tudo, não podia nada. A única coisa que cabia ao rei era servir a Deus e fazer com que esse serviço se modelasse, se plasmasse na vida social. Ora, então há um limite entre a sociedade e o poder do rei? Há. Sempre houve. No máximo, com muito esforço, ele vai conservar a regularidade e a harmonia desse corpo. Então, o que é um bom governo? Dentro da ótica portuguesa. Um bom governo, um bom monarca é aquele que procura a conservação de si mesmo. Em que sentido? Obediente a Deus. E ele vai introduzindo pequenas mudanças, desde que essas mudanças estejam dentro de um corpo normativo e doutrinário, e ele vai se guiar por um conjunto de regras que garantam a obediência ao súdito, mas sempre tendo em vista a ideia do direito natural. Portanto, quem fez o mundo foi Deus, não é o monarca. Então, dessa maneira, a arte de governar consiste em exercer o comando, valendo-se da aptidão do rei em se fazer obedecer pelos súditos e fazendo com que o rei obedeça a Deus. E que, por conseguinte, em razão da sua obediência, leve também o seu povo a obedecer a Deus. O rei tem que ser exemplo. Então, o rei e o reino devem constituir ambos uma versão exemplar. De quem? De Deus. O reino, nessa perspectiva, vai ser encarado como uma colmeia, uma comunidade de gafanhotos ou de abelha, não é? Onde cada um tem um lugar definido, cada um obedece às leis e à ordem divinas e, consequentemente, vive-se em harmonia, sem revolta, sem guerra, sem catástrofe, sem anarquia, sem os males da violência e da destruição. Ora, o que quer que se abata sobre o rei da colmeia resultará em males para todo mundo. Todo mundo sabe que quando você mata a abelha rainha de uma colmeia, você matou a colmeia.
Então, a saúde do rei não se restringe à sua pessoa. A saúde do rei, portanto, não é, quando se fala em saúde do monarca, ela não é meramente física. Quer saber se o rei está gripado ou não está gripado? A saúde é física, é psíquica e é, sobretudo, e antes de tudo, espiritual. Um rei que não é espiritualmente saudável, ele adoece toda a sociedade. E a sua falta de saúde alastra-se pela sociedade, percorre a sociedade, tinge a sociedade com todos os males oriundos e advindos da ausência da saúde do rei, porque ele fugiu do seu compromisso real de ser um espelho de Deus na Terra. Algo semelhante, por exemplo, nós teríamos na visão do Papa. Né? O Papa, o cargo que o Papa encarna, só faz sentido à luz da missão da Igreja em relação a Deus na Terra. É a mesma lógica. Só que aqui nós estamos tratando de um plano político. Notadamente em Portugal, em que havia o chamado Pacto do Padroado, que é algo extremamente complexo, onde o monarca era quase que simultaneamente rei e pontífice. Portanto, o monarca português assumia para si o título e os poderes temporal e espiritual. O monarca era rei e era pontífice. Muito bem. Então, quando se fala da saúde do rei, é disso que está se falando. Não é? Ora, quando se conta os casos que envolviam a própria vida do monarca, não é? Hoje em dia isso tudo passa na conta de uma fofoca. A ignorância está tão grande que até esse entendimento do monarca absoluto, ou do que significa o absoluto do monarca, né, no sentido de Deus absoluto, até isso nos tem sido negado. A história da vida privada do rei só faz sentido, e ela só deve ser entendida, na medida em que todo acontecimento que envolva o rei, bem como a sua saúde, todo acontecimento repercute na sociedade. Portanto, o comportamento do rei está potencialmente relacionado ao impacto positivo ou negativo que ele vai trazer para a sociedade. Portanto, o desejo do rei, a forma de atuação do rei, o pensamento do rei, os gostos do rei, tudo. É como se o mundo se tornasse um palco no qual o rei atua. Vamos dar um exemplo atual disso. O Palácio de Buckingham, para vocês terem uma ideia de assim, um exemplo tolo, né? Simples. O Palácio de Buckingham, vamos dizer que a rainha goste de uma determinada geleia e de um determinado queijo. Então, você tem fornecedores que selecionados a dedo que servem ao Palácio de Windsor, de Buckingham, né? A Casa de Windsor. Assim como as camisas que o príncipe Charles veste, etc. Tudo aquilo que a monarquia inglesa consome, os carros que ela usa, as roupas que ela usa, tudo. Quando se vai a Londres, as lojas, por exemplo, dentro da Inglaterra como um todo, as lojas que são fornecedores oficiais do Palácio de Buckingham, todas elas têm um selo de qualidade. Né? Existe uma geleia aqui no Brasil chamada Queensberry. Essa geleia é a geleia potencialmente consumida pelo Palácio de Buckingham. Né? Existe outros produtos de chá,
que são os chás que a rainha toma, né? Toda a família real, imperial, real toma, inglesa, também tem o selo da rainha, não é? O que é isso? É exatamente isso que está consignado no Príncipe Perfeito. Então, tudo que o rei deseja, tudo que ele pensa, tudo que ele compra, tudo que ele faz, repercute na sociedade. Então, o mundo se torna um palco no qual o rei atua, né? Veja que a forma de vida da monarquia britânica gera comércio. E esse comércio, evidentemente, imprime um padrão de qualidade nos produtos, certo? Por exemplo, na Rússia, há uma vodka caríssima que atende o governo russo. Cada garrafa dessa de vodka custa por volta de 750 mil dólares. Né? Então, isso nós vamos ter espalhados no mundo inteiro. Né? Só no Brasil nós não temos uma coisa assim. Nunca teve. Nem Dom Pedro I imprimiu isso, nem Dom Pedro II imprimiu isto. Quanto mais não seja pela República. Né? Então aqui existe um total descompromisso entre a figura que ocupa o poder, seja o monarca, seja o presidente, e o impacto que ele tem na sociedade. Eles sequer se preocupam com isso. Porque se eles se preocupassem, por exemplo, a Dilma Rousseff não faria viagens onde ela levaria 3 aviões com 900 pessoas para 2 dias de congresso. Porque nem a rainha da Inglaterra, quando viaja, leva 900 pessoas junto com ela. Né? Nem a rainha da Inglaterra fica em hotel cuja diária custa 50 mil euros. Essa é a face do Brasil, onde nós temos um total descolamento, né, da pessoa, do monarca ou do presidente, e do entendimento de que tudo que esse indivíduo faz, para o bem e para o mal, repercute na sociedade. Né? Bem, mas voltando. Então, tudo que o rei faz atinge o mundo. Então o mundo é o palco no qual o rei atua, porque o rei não atua como rei. Ele atua como representante de Deus. Ele tem que espelhar Deus. Então, entre Deus, o reino e o rei, existe uma continuidade hierárquica fundada em tempos muito antigos, desde o início da nacionalidade portuguesa. E essa continuidade hierárquica não pode ser quebrada, não deve ser quebrada, porque uma vez que ela seja quebrada, quebra-se, existe uma completa ruína, e essa ruína se abate sobre o corpo social. Ora, nós vemos no Antigo Testamento todas as vezes que os reis de Israel quebraram um compromisso com o Deus de Israel, Israel cai em completa ruína. O cativeiro na Babilônia foi um caso desse. Israel estava em total declínio. Os reis, não havia continuidade entre Adonai, portanto entre Deus, o rei e o reino. Não havia continuidade hierárquica. Os reis começaram a achar que eles, reis, é que eram importantes. Né? E existe uma situação curiosa na monarquia judaica, não é? É Deus que escolhe o monarca, portanto não é necessariamente uma sucessão hereditária. Se o monarca que está naquela altura, regendo os destinos do reino, não for digno, né,
o Deus escolhe um outro monarca, como foi o caso, por exemplo, de Davi, não é? Que é um monarca escolhido por Deus e não estava em nenhum momento dentro da linha sucessória oficial, porque ele não tinha nenhum grau de parentesco com o monarca daquela altura. Bem, então, entre Deus, o rei e o reino, existe uma continuidade hierárquica que não pode ser quebrada. E é exatamente essa continuidade sólida que faz da sociedade um universo cristão, governado pela justiça divina, na qual se pauta a justiça dos homens. Então, nesta altura, a própria ideia de justiça, de lei, era baseada no direito divino, não é? Deus está acima, não é a lei. Hoje a lei está acima de tudo, inclusive de Deus. É uma inversão total e absoluta de tudo. Essa é uma das razões da decadência do mundo, não é? E da queda do Ocidente em tão pouco tempo. É curioso isso. Bem, por esse motivo, o rei é obrigado a ouvir um súdito. Quando esse súdito, por exemplo, envia uma representação, quando o súdito solicita a justiça do rei, quando o súdito exige que o rei siga as leis de Deus, portanto, o súdito tem o direito de repreender o seu rei, quando o rei afasta-se de Deus. Segundo esse preceito, a justiça real, portanto, que emana de Deus, é uma justiça que tem medida, é boa, é magnânima, e o rei deve ser um exemplo, como foi o rei bíblico Salomão, que foi um rei por meio do qual Deus ensinava como se deve agir um bom governante. Ora, no exercício da justiça, o rei se liga à lei. Aliás, o sinete rodado que marcava a assinatura do primeiro rei de Portugal, já vem com 4 palavras absolutamente emblemáticas nesse sentido: Rex, Lex, Pax, Dux. Então, existe uma relação entre o rei e a lei, entre a paz e Deus. Ora, o rei não pode fazer a lei, portanto, por ele próprio. A lei é de Deus. A justiça deve ser divina, ela não é humana. No exercício da justiça, o rei se liga à lei que elabora e ele promulga, desde que aquela lei esteja de acordo com a lei de Deus. Então, o rei, ele tem sempre e em primeiro lugar obrigação. Ele nunca tem nenhum direito. Claro que ele pode escolher, sob muita reserva. Então, qual é a tarefa de um rei? Ele tem, sobretudo, obrigações e obediência. Então, através da criação, veja que o ego do rei tem que ser muito bem domado, não é? Então, através da criação de uma boa lei, o rei permanece no corpo da sociedade. A sociedade vence, alcança sucesso, alcança futuro e vence a morte. Então, essa capacidade real de se perpetuar, portanto, da sociedade continuar crescendo, avançando, ela existe na exata medida em que o rei
é um exemplo de Deus. Portanto, os atributos reais, não sei se me faço entender, a sociedade, dentro dessa concepção, ela só vai continuar existindo como sociedade enquanto o rei estiver obedecendo a Deus. A partir do momento que o rei romper o seu pacto com Deus, Deus também rompe o pacto com os homens. E a sociedade cai em desgraça, rompe nesse aspecto, né? A sociedade cai em desgraça. Nós vemos isso muito na história de Israel. E quando Israel é lançado em várias circunstâncias, né, em que parece que está tudo perdido, mas fica um tempo, às vezes tempo longo, e depois, novamente, nós temos uma outra aliança. Bem, o rei, uma vez que ele age em nome da justiça e da virtude divina, o rei obtém, em contrapartida, dentro da sociedade, um tipo de um museu, não é? Ele vai ser lembrado. E por isso, e só por isso ele deve ser lembrado, porque ele foi um bom monarca. O fato dele ser um bom monarca significa que ele foi um monarca que agiu consoante os desígnios e as orientações divinas. E ele será lembrado exatamente por conta disso. Ele não será lembrado porque ele era um monarca bonito. Ele não será lembrado porque ele foi um monarca que fez obras suntuosas. Não é nada disso. Não é isso que fundamenta a ideia de uma monarquia. Né? Ora, e os súditos sabem exatamente, entendem exatamente essa troca, essa relação, essa operação que existe entre Deus, o rei, o reino e os súditos. É uma ideia de colmeia. Então essa ideia de colmeia garante paz. Veja que a paz aqui, portanto, na monarquia absolutista, ela é garantida pela figura do rei, desde que ele esteja cumprindo as orientações e os desígnios divinos. Então, num plano ideal, o rei vai agir com docilidade, com justiça diante dos seus súditos, porque de fato não há nada pior do que um rei louco, não é? Só um presidente doido. Agora, no caso dos presidentes, os presidentes não têm, não é? Os governos republicanos não têm esta relação com Deus, exceto a República Americana, que, de certa forma, exige dos presidentes dos Estados Unidos algum tipo de exemplificação, né, moral. Mas no caso da República Brasileira, nós não temos isso de jeito nenhum. E no caso do Império, não foi só da República, não, no caso do Império, nem um pouco. Isso nunca foi citado. Isso nunca passou pela cabeça. Dom Pedro II era um monarca probo, justo? Era. Era assim. Mas não que o Império tivesse essa concepção. Ele foi criado como um indivíduo, para ser um indivíduo culto, né? Bom no sentido de fazer bem, mas não no sentido da colmeia, né? Então é preciso entender de fato as diferenças que marcam, e são diferenças abissais, hein? Que marcam o reinado de Dom João VI e, portanto, e posteriormente o reinado de Dom Pedro I e de Dom Pedro II. Todos são monarcas, mas as monarquias são completamente distintas. Mas não tem, veja bem, não tem
nenhum ponto de toque de uma para outra, nesse aspecto, né? O Império Brasileiro, que é construído no Brasil, é um império materialista. Ele não tem nenhuma conexão com a transcendência. Só isso já transforma esse império em alguma coisa absolutamente esdrúxula, né? Ele é um império laico, o que é algo absolutamente inaudito, porque um dos princípios das monarquias era exatamente o princípio da religião, do poder espiritual, não é? É o poder temporal e o poder sacerdotal. Bem, então o rei, no plano ideal, ele vai agir com docilidade, com justiça perante os seus súditos. Ora, mas quando o rei tem uma mão pesada, quando o rei pune e castiga, por ele mesmo, ele é um rei mau. Agora, quando o rei faz pesar a sua mão, quando o rei pune e castiga de modo necessário e segundo os desígnios de Deus, ele está correto. É igual o pai e a mãe. O pai e a mãe têm direito de bater no filho? É óbvio que tem. Claro que tem. Bater é uma coisa, corrigir é uma coisa, espancar é outra. É a mesma situação. O rei é um tipo de pai. Assim como os pais têm que ser exemplos, o rei também é. Então, existe uma justiça própria ao rei. É preciso entender isso. O rei é a justiça. Ele não exerce a justiça, hein? Ele é. Existe uma justiça própria ao rei. Essa justiça é de origem e caráter sagrados. E ela acaba por tornar a sua persona vinculada não apenas às necessidades temporárias de uma existência terrestre. Por quê? Porque o rei participa de uma vontade divina. Ele comunga com Deus de um caráter cosmogônico. Por isso o rei é e tem uma justiça própria. Porque Deus é também justiça, né? Ora, por conseguinte, o rei estabelece uma ordem no seu reino. Assim como Deus também estabeleceu uma ordem perfeita na natureza. Foi Deus que criou o universo. O universo tem ordem e tem beleza. O rei também criará o reino, porque ele é um espelho de Deus. Quando as pessoas não entendem esta lógica, né, elas não vão entender nada. Não adianta reinventar a roda. Esse era o pensamento, né? E é um pensamento magnífico, absolutamente maravilhoso. Então, entre um governo laico, materialista, e um governo voltado ao aspecto e à obediência à transcendência, mas é evidente que qualquer pessoa dotada de bom senso não há de ter dúvidas sobre qual regime é melhor, né? Muito bem. Então, uma vez que o rei, que Deus coloca ordem na natureza, o rei coloca ordem no seu reino, no seu governo, no governo da sua casa, no governo da sua família. Então essa mesma arte de governar atravessa o governo de si mesmo, o rei, atravessa o Estado e atravessa o seu reino, que é a sua casa.
Em primeiro lugar, a arte de governar, o rei deveria obedecer a Deus. Então, se vigora uma ação moral do rei, enquanto um bom pai, né, a sociedade aqui é encarada como um universo moral. E o rei tem sim obrigação moral de ser um exemplo para os seus súditos. Assim como os pais deveriam ter obrigação moral de serem exemplos para os seus filhos. Porque a educação é eminentemente exemplo. Quando os pais se recusam a ser exemplos para os seus filhos, tem algum problema errado nessa equação, né? O mesmo deveria ser para um chefe de uma empresa. Todo indivíduo que está colocado numa posição de poder, vamos entender aqui o poder no sentido exato do termo, portanto, aquele indivíduo que governa, né, que ordena, que orienta, que dirige, que tem a vida de pessoas sobre o seu comando e as suas ordens. Essa pessoa tem a obrigação de ser moralmente superior àquelas outras. Ela tem a obrigação de dar exemplo. E se ela não der exemplo, ela tem que ser cobrada pelo exemplo. Os outros têm o direito de cobrar que ele seja exemplo. Evidentemente que com a queda das monarquias, todo esse tecido social se rompeu. E hoje em dia ninguém tem compromisso com nada. Vejam o caso do Brasil, onde nós temos os 3 poderes da República, que são exemplos, sim, de bandidagem, de crime, de balbúrdia, de caos, de tudo aquilo que de fato existe de mais pestilento, de mais horrível, de mais ácido e de mais deletério. É absolutamente notável que um país comandado por uma claque de criminosos não tenha ele mesmo, o país, caído no mais absoluto e infernal crime. É um mistério. O Brasil é um mistério, sob todos os aspectos. Porque nós estamos sendo governados por bandidos há quase 200 anos. Bandidos revolucionários. E o país continua sendo majoritariamente cristão, conservador e não bandido. Portanto, nós estamos diante de um fenômeno divino, não é? Indubitavelmente. Agora, isso não evita o fato do Brasil estar sendo levado para as calendas da história e para um declínio cada vez maior. Por quê? Exatamente em razão disso. Se você tem um ocupante de um cargo de poder que é um degenerado, um tarado, né? um biltre, tipo da pior espécie. Esse indivíduo, ele é mental, físico, psíquico e espiritualmente doente. Um governante doente adoece a nação. Então, embora nós não tenhamos mais monarcas absolutistas, os ensinamentos desta obra do Príncipe Perfeito são absolutamente atuais e nunca caíram de moda. Nunca, nunca, nunca. Todo chefe tem que ser exemplo. Senão, ele abdique do seu cargo de chefe. Eis o ponto. Faria muito bem o estudo atual da forma de educação dos príncipes, porque nós veríamos exatamente aquilo que nós não temos, aquilo que nos foi tirado e aquilo sobre o qual tem sido contado tanta mentira. Né? Bem, então essa obra, voltando, O Príncipe Perfeito, foi um manual. Descrevia, evidentemente, um plano ideal. Não é? Nunca houve nenhum monarca absolutamente perfeito, claro que não, mas houve monarcas excelentes e houve monarcas menos bons. Mas esse manual
descreve também outras questões. O fato é que Dom João VI vai seguir esse manual. Embora o seu irmão, Dom José, era o homem que estava sendo preparado pelo Marquês de Pombal. Na morte de Dom José, tem que assumir Dom João. Ora, o período de Dom João é um período extremamente conturbado, porque Lisboa tinha acabado de ser destruída, né? Portugal estava com muitas dificuldades, a própria administração do Marquês de Pombal, a questão das revoluções, da Revolução Francesa, estava se discutindo o papel das monarquias, o papel das cortes, o lugar do vassalo, enfim, havia toda uma discussão de como ficaria o estamento social, né? Então, Dom João é um rei que vive num momento em que o mundo está mudando, e muda mesmo, né? Existiu uma outra obra, também ligada à educação dos reis, que é uma obra do Marquês de Penalva, que é do terceiro Marquês de Penalva, Fernando Teles da Silva Caminha e Menezes. Ele escreveu uma obra chamada Dissertação sobre as Obrigações do Vassalo. E isso foi publicado pela primeira vez em 1804 e foi reimpresso em 1819. Portanto, Dom João já estava aqui, né? E ele também publicou a dissertação a favor da monarquia em 1799, que foi reeditada em 1818. Ora, qual era o objetivo do Marquês de Penalva? Era defender a monarquia. Dizer que a monarquia era o melhor e o mais justo sistema de governo. E o que ele pretendia com essas duas obras? Uma obra ele pretendia ensinar o vassalo como é que o vassalo deveria se comportar e em quem que o vassalo deveria acreditar. E na outra obra, Dissertação a favor da monarquia, ele defendia a monarquia e aí apresentava as razões pelas quais a monarquia era o melhor regime. O Marquês de Penalva, é muito curioso que essas obras do Marquês de Penalva não entram nas discussões. São obras importantíssimas porque elas falam contra a Revolução Maçônica, contra os iluministas, contra a República, né? Contra o direito e a liberdade que estavam sendo propostos pelos iluministas franceses, e avisa categoricamente que esses direitos e essas liberdades destruiriam a sociedade porque eles trariam males imensos. Um dos maiores desses males seria exatamente a anarquia. Então, o Marquês de Penalva representa uma corrente contra-revolucionária portuguesa em fins do século XVIII. E ele defende ardentemente a monarquia. Essa obra dele, Dissertação a favor da monarquia, foi apresentada na Academia Real de Ciências de Lisboa e foi ouvida pelo próprio príncipe regente, pelo próprio Dom João. Então, é uma obra que faz uma sistematização política conservadora da política do rei, da figura do rei, contextualiza tudo que está acontecendo no mundo naquela altura e vaticina. Fala, olha, se for aprovado o que a Revolução Francesa já startou, o mundo vai entrar num caos. Dito e feito. Dito e feito. Não é? O Marquês de Penalva, para ele, o poder advém de Deus. E o poder do rei vem de Deus, não vem do rei em si. E o poder advém de Deus, que tem no rei o representante de Deus. Isso é uma visão completamente oposta à visão do iluminismo. O iluminismo é o poder do presidente
advém da presidência em si. Portanto, é o mundo material gestando o próprio mundo material. Né? Isso é uma tautologia. A matéria gera matéria. O poder gera poder. Isso é uma coisa doida, não é? Ora, e por quê? No caso de Portugal, o rei português foi diretamente escolhido por Deus. Como? Por conta do milagre de Ourique. O rei português, a fundação da nacionalidade portuguesa é um evento divino. Cristo aparece em pessoa a Dom Afonso Henriques. Sagra a monarquia portuguesa no século XII. Antes de Dom Afonso Henriques enfrentar os mouros. Então, como é que Portugal surge? Nas circunstâncias de uma guerra religiosa. Dom Afonso Henriques, falando em nome de uma verdadeira fé, pela nobreza do seu caráter e pela graça divina, Deus elegeu um nobre que se tornou o primeiro rei de Portugal com o consenso de todos os nobres da época. Essa é a razão pela qual vocês podem já ter visto, os nossos ouvintes, uma frase muito famosa que acompanha sempre a monarquia. Eu é o rei fulano de tal, pela graça de Deus, por isso. Porque os reis portugueses, a monarquia portuguesa foi entronizada diretamente por Cristo na Batalha de Ourique. Tá certo? É algo semelhante ao que aconteceu com a monarquia de Israel. Quem cria Israel? Deus. E ele vai escolhendo os seus monarcas. A mesma história se passa com Portugal, sem tirar nem pôr. Então, essa é a razão pela qual não é a Igreja Católica que sagra o monarca português. Até nisto, os brasileiros mentem. Portugal é um país cristão, mas a sagração da monarquia nunca ficou na mão da Igreja Católica. Sempre foi uma monarquia sagrada diretamente por Deus. Né? E, aliás, não existe documentação em que, depois que o monarca foi aclamado, tem algum tipo de cerimonial ali em que pode ou não envolver a igreja. Mas a igreja não é o fator determinante na sagração da monarquia portuguesa. A pessoa que fala uma bobagem dessa, ela fala de, em sendo notadamente um acadêmico, ele fala de má fé mesmo, ou ele de fato tem que rasgar o diploma e deixar de ser professor. Porque, por exemplo, basta ler algum livro do Joel Serrão, ou notadamente do Zé Matoso, que é a maior autoridade nesse campo, para verificar que essas discussões no Brasil continuam e elas não fazem o menor sentido. Né? Então, o poder do monarca português vem de Deus. Isso é a mesma coisa, de modo que quando a monarquia, terminar esse raciocínio para a gente ir para o nosso intervalo, quando a monarquia portuguesa é destronada, né, quando entra a república, o que significa? Significa que Portugal rompe o seu pacto com Deus. É a mesma coisa de Israel. Né? Portanto, quando Dom Pedro I e José Bonifácio criaram o império e romperam o pacto com Deus, foi a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Sem tirar nem pôr. Tá? Portanto, o sujeito que não entende esta circunstância do surgimento e da fundação da nacionalidade portuguesa, portanto, o cariz providencial da monarquia portuguesa, né? O cariz messiânico, o cariz divino da monarquia portuguesa, e quando confunde a monarquia portuguesa com qualquer outra monarquia, prova que o sujeito não entende nada, de nada. A monarquia portuguesa é uma monarquia de direito divino. Divino. Foi Deus que apareceu, foi Cristo que apareceu para o monarca e entronizou
a monarquia portuguesa. Tá? Dito isto, vamos agora para um breve intervalo e nós já voltamos. Voltando ao nosso programa, nós havíamos parado na ideia de que o Marquês de Penalva, portanto, advoga a tese de que o poder vem de Deus, não é? Lembrando que a obra dele de seriação a favor da monarquia. O poder advém de Deus, que tem o seu rei como seu representante. Não é? E lembrando que o rei português foi escolhido diretamente por Deus. Portanto, isso não se trata de uma mera interpretação filosófico-política. É um fato histórico e cultural. A monarquia portuguesa foi sagrada por Deus, de modo que romper com este fato histórico e cultural é a mesma coisa de Israel dizer que a trajetória histórica de Israel não tem nenhuma relação com seu Deus, Adonai. Seria a mesma coisa que o Vaticano admitir que as três pessoas da Trindade nunca existiram. É essa a lógica. Portanto, isso é algo impensável e isso mostra a gravidade da alteração, portanto, da mudança de um sistema de monarquia para um sistema republicano. Né? No entender do Marquês de Penalva, existe um dado proveniente da história portuguesa, que é esse: Cristo aparece diretamente a Dom Afonso Henriques. Né? Por outro lado, existe um outro dado fundamental, remotíssimo, que vem antes do dilúvio, aonde se optou também pela monarquia como forma de governo. Isso equivale a dizer o seguinte, que o Marquês de Penalva, ele se vale de duas relações da monarquia com Deus. Uma, na sagração da própria monarquia, na sagração e entronização, na Batalha de Ourique. Segundo, porque a monarquia é a forma de governo que existia antes do dilúvio. Então, a monarquia procede de uma ordem natural. De modo que nós estamos falando de uma história com sentido teológico, uma teologia da história. Então, essa ordem natural, que é divina, ela adquire o estatuto de pressupostos. E essa ordem natural tem que ser inserida na história. Não é? Isso é um ponto passivo para nós entendermos essas questões. Ora, quando o Marquês de Penalva retorna ao tempo anterior ao dilúvio, onde se deu a opção pela monarquia, o autor demonstra, por meio da história, como é que a ordem natural foi estabelecida. Porque nesse tempo primevo, Deus inscreveu no coração dos homens um sentimento que prefere viver em família, sob o olhar do Pai, sobre sua proteção, sobre sua orientação. De modo que é natural que Deus fizesse dessa forma, porque Deus também é Pai. Então, isso significa que quando se renuncia à monarquia, o homem se afasta de Deus. E ele condena a sua alma a um mundo de privações e a um mundo de tormentos. Significa que os governos republicanos, em e por essência, é um mundo evadido de Deus. Né? Agora veja como alterou, mesmo hoje, as ideias de monarquias que nós temos, mesmo as monarquias europeias, as monarquias que voltaram depois da Segunda Guerra Mundial, todas elas são monarquias materialistas. Todas. Elas não têm a menor
ligação com alguma ideia de transcendência. Manteve algumas parangonas, alguns ritos, mas não há Deus ali. Deus não existe. Então aquilo é meramente um pano de fundo para fazer de conta, para dar satisfação de que, embora as monarquias tivessem sido destronadas, os europeus, dentro da sua sapiência, retornaram com a ideia de Deus dentro do mundo. Mentira absoluta. Absoluta. E tudo que não pode acontecer no Brasil, primeiro, está havendo um movimento grande para o retorno da monarquia. A pergunta é: qual monarquia que vai retornar ao Brasil? É a monarquia do período do Império? Portanto, é a monarquia que a maçonaria, que a malfadada maçonaria criou? Não pode ser. É aquela monarquia mentirosa que inventou a mentira de que o Brasil tinha sido colônia de Portugal? É aquilo ali? As pessoas estão preocupadas somente com a figura do monarca. Elas não querem saber o tipo de monarquia que será implementado. E elas estão confundindo a figura do monarca, né, com a coroa. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Então é preciso não misturar os assuntos. Né? É preciso não misturar os assuntos. Será algo absolutamente deletério e inócuo o Brasil optar por um retorno a uma monarquia pífia, que foi essa monarquia, sim, herança da Casa de Bragança, instaurada por Dom Pedro I, que deu um golpe e simplesmente tirou Deus da monarquia. Não é? E inventou a tese mentirosa que custa caríssimo ao Brasil e que é o fundamento de quase todos os grandes males que se abateram sobre o Brasil, a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. É muito grave o que foi feito. Portanto, as discussões merecem realmente, se o Brasil tiver seriedade em algum momento, elas merecem ser discussões muito profundas. Não é assim. Nós estamos governados por uma claque de criminosos e vamos continuar mentindo sobre a nossa história e perpetuando mentiras? Não pode ser. Essa não pode ser a opção. Né? E se for, a tragédia certamente vai continuar. Porque não é suficiente mudar um regime para outro regime. A mentira tem que cessar. A desonra. Né? E, sobretudo, há que se recuperar a ideia da transcendência dentro dos governos, no mundo inteiro. Porque Deus existe. Né? E o mundo não pode ser regido por valores, axiomas, que sejam meramente materiais. Os valores verdadeiros e os referenciais axiológicos são todos eles transcendentes. Sempre foram. Então, o Marquês de Penalva, quando ele... Veja, então ele tem duas linhas. Na sua obra, ele fala que Portugal tem uma monarquia por um duplo motivo. Uma monarquia de direito divino, né, com a aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques, e porque a monarquia é o modelo que Deus escolheu. E veja que é verdadeiro isso. Israel surge como monarquia, não é? Então, no momento em que se elege a monarquia, os homens já conhecem a educação e a ideia do pai, né, do mando paternal. E nesse instante, todos os homens se tornam iguais diante do rei, porque o rei passa a ter um caráter uno, um caráter absoluto, um caráter superior, não é? Nesse aspecto. Você tem um mesmo pai para todos os filhos. Né? Então, se a gente entender que o rei, o monarca, encarna a figura do pai,
porque o Pai de todos nós é Deus, consegue-se entender essa lógica, né? Então há um pacto, há um consenso social quanto ao pacto que escolhe a forma de governo. Contudo, esse pacto não é o lugar da soberania, né? Porque o rei não pode ser julgado e não existe o direito de revolta, de se desfazer o pacto. Isso é um caso seríssimo. Como é que o homem rompe o pacto com Deus, né? Então, a princípio, o rei, uma vez que seja eleito rei, ele foi eleito por Deus. Portanto, ele tem que obedecer, ele não tem o direito de se revoltar e ele tem que seguir firme na sua missão de ser rei, porque Deus assim o quis. Então o rei deve ser mantido. De modo que, veja, quando você comete um regicídio, portanto, quando você assassina o rei, não é? Isso é algo que fere diretamente a ideia da vontade divina, da vontade natural. O rei é o ancoradouro da soberania, mesmo que ele seja um mau rei. É uma coisa muito estranha isso hoje em dia, né? Para as pessoas entenderem essa lógica. Um dos herdeiros da Casa de Bragança, em Portugal, do ramo miguelita, ele é casado com uma princesa portuguesa cujo ramo é acusado de regicídio. Eles mataram o rei. Isso é muito grave. Portanto, não existe essa possibilidade dessa casa real, e por outras razões também, ter alguma pretensão de assumir o trono da monarquia portuguesa. Não existe essa possibilidade. Isso é uma afronta total e absoluta a tudo que rege o direito da monarquia. Né? Então, o rei, como homem e como soberano, ele partilha de duas esferas, uma interna e outra externa. Portanto, o rei, essa esfera interna, deve ser dedicada à religião e a outra ao governo civil. Né? Então, entre uma esfera interna e externa, existe uma continuidade que vai, portanto, que é a pessoa do rei. Então você tem, Deus se conecta com o mundo através do rei, o rei passa os desígnios de Deus para o seu reino, então há uma continuidade. Né? Quando o rei obedece a Deus, ele encontra paz com ele mesmo, e ao mesmo tempo ele transmite a paz e ele garante a paz. Então o rei goza de dois mundos, a sua pessoa e a sua qualidade única, intransferível, inerente de significar todo o corpo social. É importantíssimo a figura do rei para o tecido social. Entendam sempre a imagem de uma colmeia. O rei será o equivalente à abelha rainha. É ele que vai sustentar a colmeia. Sem ele, a colmeia, portanto, o reino, quebra. Né? E essa abelha rainha, o néctar real do qual ela se alimenta, é o néctar da sabedoria de Deus. Né? Bem, então essa continuidade entre o rei e essa hierarquia de poder não podem ser refutadas. Não podem ser questionadas. E é isso que foi questionado.
nas revoluções, não é? E é isso que alterou. Então, não é só a filosofia que tirou Deus, não foi só a religião, o governo também. E a partir do momento que você não tem ninguém que garanta que todos os homens são filhos de Deus, portanto que há um direito natural. Repito, a única diferença, o único sistema de governo que nós temos que de fato pode ser considerado uma república quase que autêntica é o que os Estados Unidos conseguiram fazer. Eles de fato conseguiram um modelo, porque os pais fundadores americanos eram cristãos. É uma coisa muito curiosa, né? Então o americano realmente conseguiu um modelo muito próximo, quase que de uma monarquia. A princípio eles queriam uma monarquia, não tinha nenhum rei ali, não chegaram àquele consenso, e o presidente é quase que um monarca. Veja que o poder do presidente é dividido. O presidente americano não tem o mesmo poder que o presidente brasileiro. Nunca. Nunca, em tempo algum. E há coisas que o presidente americano, há decisões que ele pode tomar e que os governadores revogam. Portanto, o Brasil ou deveria adotar um regime presidencialista, como o americano, o mais próximo possível daquilo, ou uma monarquia, não é? Voltar à monarquia, mas que não seja a monarquia maçônica, porque aquilo ali é uma teratologia. Então é preciso não confundir a família imperial, portanto a casa de Bragança, a figura do monarca com a coroa. Esse erro tem sido cometido sistematicamente dentro das mídias sociais. E parece que a própria Casa Imperial de Bragança não se esforça nem um pouco para elucidar essa brincadeira. Você não pode confundir a pessoa do monarca com a coroa. Eu já falei para vocês algumas vezes e torno a repetir aquele filme, aquela série que está passando na Netflix, The Crown, né, sobre a coroa inglesa, esses temas ficam muito claros. Você não confunde, sob hipótese nenhuma, a figura da coroa com a figura do monarca. A coroa está acima do monarca. Sempre acima. Né? E o monarca, em si mesmo, ele não tem o menor sentido. O monarca só tem sentido se ele tiver algum pacto com Deus. Portanto, cautela e caldo de galinha caem muito bem. Não adianta ficar buscando modelos dentro de ignorâncias e de omissões e de erros seculares sem ter noção real e completa da nossa tradição histórica. Isso é uma loucura completa. Ora, então vamos voltar aqui. O monarca, portanto, investido, né, do poder de Deus, é ele que é neste aspecto que ele regula a sociedade, que ele refreia, que ele educa as paixões. Portanto, entre os súditos, o reino e o rei, vão se estabelecer uma vontade de governar e de obedecer. O rei governa, os súditos obedecem. Mas não obedecem cegamente não, hein? Os súditos obedecem porque também a eles cabe um papel. Cada um cumpre o seu papel. Essas vontades não se contradizem.
Muito pelo contrário, elas se complementam e elas garantem a harmonia do corpo social. Um pai manda numa casa, o filho obedece. É assim que funciona. Né? Agora, caso um súdito, por algum motivo, abandone o corpo social, ele não pode quebrar a ordem. O filho, por exemplo, pode não concordar com o pai. Sai da sua casa, sai da casa do pai, vai criar sua própria casa, sua própria família. E aí, quando ele criar sua própria casa, sua própria família, ele instaura as suas regras ali dentro. Mas enquanto ele estiver na casa do pai, a regra do pai. Os mocinhos hoje não gostam de saber disso de jeito nenhum, mas isso é o fator. Enquanto o pai estiver alimentando, tratando, sustentando o mutreco tem que ficar quietinho e de rabinho entre as pernas, porque a autoridade é do pai. Essa coisa de pai ser amigo de filho é negócio de esquerdista. Né? Pai não é amigo de filho. Pai é pai, amigo de filho é outra coisa. Né? Portanto, o rei é rei, o súdito é súdito. Entenda que dentro da monarquia portuguesa, o súdito poderia representar contra o rei. Ele poderia chegar ao rei e falar face a face ao rei que ele não está cumprindo com seus direitos de uma forma condigna. Ora, então o rei tem uma conduta moral que ele tem que se esforçar para manter. Ele tem que manter essa conduta moral entre os procuradores régios, entre o seu corpo de ministério, por todo o seu reino. Né? E, evidentemente, que o rei deve evitar viver no vício. Ele deve evitar estar perdido pela lisonja. Ele deve ter um ego bastante encabeçado. Enfim, ele tem que conhecer que ele está ali para servir a Deus em primeiro lugar e ao povo. Ele só serve ao povo porque ele é um representante de Deus. Se ele não puder fazer esse papel de representante de Deus, então que ele saia do poder. Ele abdique. Né? Essa é a lógica. Então ele não está ali para fazer a sua própria vontade. Ele está ali para fazer a vontade de Deus. Ora, quando defende a monarquia o Marquês de Penalva como uma melhor forma de governo, quais foram os argumentos que ele criou, não é? Bom, em primeiro lugar, é claro que existe uma razão lógica, portanto, e existe uma moral definida por Deus. Então, o primeiro ponto é isso. A razão, portanto, a lógica social, a moral social são definidas por Deus. É Deus que governa o universo. E a razão e a moral da sociedade, portanto, a razão e a moral histórica, só podem ser extraídas da razão e da moral que emana de Deus. Isso significa que a moral humana não é transmitida, não tem o seu referencial axiológico dentro do mundo humano. Ela é, e só faz sentido, dentro do seu referencial axiológico supremo, superior. Então, essa é a razão pela qual a monarquia concentra o poder numa pessoa, né? No rei. E não pode haver cisma nem disputa. Por quê? Porque se o rei é aquele que através do corpo, é físico aqui, o corpo físico, ordena a sociedade, se você tem mais de um rei, você tem uma quebra no ordenamento social. Então tem uma lógica. Essa lógica é inclusivamente matemática. Se a gente entender essa lógica, que a monarquia se assemelha ao governo de Deus, né? E por outro, se assemelha ao governo interno do homem sobre si mesmo. Portanto, cada homem tem uma alma, cada homem tem uma moral. Então isso é o que fundamenta a obra, os argumentos do Marquês de Penalva,
nós temos que seguir uma razão e uma moral vinda de Deus, e cada homem é sobre si mesmo, portanto existe um governo interno do homem. Veja que coisa curiosa e absolutamente verdadeiro. Nós somos seres isolados. Nós somos pessoas, porque Deus é pessoa. Não é? Então, a nossa pessoa, nós temos um governo interno sobre nós. Eu mando em mim mesmo. Eu mando na minha alma, eu mando na minha moral, mas este governo interno de mim sobre mim só faz sentido a partir do momento que eu reafirmo o Deus que habita em mim, né? O Deus que governa o universo. Essa é a lógica. Então, socialmente, você tem uma justificativa de uma moral social divina, e internamente os homens, como súditos, como vassalos, também têm que se reger e têm que seguir Deus igual o monarca segue. Não tem diferença. Qual é a diferença entre o vassalo e o monarca? Uma só. O monarca Deus escolheu e sobre ele pesa uma responsabilidade violenta, porque tudo que o monarca fizer de errado vai impactar na sociedade como um todo. Por outro lado, o homem, como um monarca, um mini monarca dentro do seu seio familiar, tudo que ele fizer de errado impacta dentro do seu próprio seio familiar, que é o seu reino imediato, o seu reino mais próximo. E essa verdade é tão patente, e ele é tão gritante, que a gente vê que pais desequilibrados criam filhos desequilibrados. Então por que a sociedade se desequilibra? Porque as famílias estão desequilibradas. Ora bolas. Não é? É uma consequência imediata. A pessoa tá péssima, ela leva para a sociedade o seu estado, a sua falta de saúde. Então nós somos juízes de nós mesmos, né? De acordo com a moral cristã. Vamos entender esse sentido. Porque nós agimos e nós decidimos sobre nós. Nós somos juízes de nós mesmos. E a gente é juiz de nós mesmos porque nós sabemos qual é o grande juiz. Numa república, isso é impossível. Por quê? Porque a gente tem ao mesmo tempo um juiz, tem um corpo legal, você tem um juiz interessado, não existe uma moral universal, não existe uma moral idônea, magnânima, justa para guiar todo mundo. São sistemas completamente diferentes. Então a monarquia coroa o governo de si, né? A política, o universo. Existe uma conexão íntima entre a sociedade, entre Deus, o mundo e os seres. Em suma, né? Por outro lado, justifica que a monarquia tenha uma relação com as cortes, já que as cortes nascem ligadas à monarquia. Isso a gente vê logo após a aclamação de Dom Afonso Henriques, onde são convocadas as cortes de Lamego, né? Essas cortes referendam o governo do rei, não desempenham funções deliberativas, defendem o direito natural e a teoria do contrato. Não é? Então, o Príncipe Perfeito, a obra O Príncipe Perfeito e as obras do Marquês de Penalva vão buscar incutir a necessidade da existência de um governo virtuoso, porque o rei é virtuoso. E, além disso, essas obras explicavam para Dom João a fonte do poder de Dom João. Então,
Aonde está a fonte do poder de Dom João? Em Deus. Tá? E vai existir uma outra obra, também, que é uma obra de ensinamento dos monarcas, né? Que foi feito por um médico, mas o nosso programa de hoje não nos permite, porque também nós vamos levar mais um tempo, tratar desse tema, que é o Antônio Ribeiro dos Santos. Então, num próximo programa, nós vamos continuar essa temática e a gente retorna a essa obra dos escritos de Antônio Ribeiro dos Santos. Né? Então, essa obra do Antônio Ribeiro é uma obra que também vai chegar a Dom João. Tá certo? Portanto, quando a gente entender isso, né, nós vamos entender mais ou menos a teoria sobre o poder real, o papel das cortes, a moral do rei, como é que funcionavam essas instituições na época da coroa portuguesa, o que mudou, né, por que mudou. Então, assim, quais são as diferenças de fato entre o reinado de Dom João VI e o reinado de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, da República. Enfim, são noções mínimas que todo professor de história deveria ter a obrigação de ensinar aos seus alunos, ao invés de ficar falando sandice e promovendo ideologia político-partidária. Né? Então nós vamos ficando por aqui e continuamos depois com esse programa. Vamos ter a continuidade desse programa e aí nós vamos ver essa obra do Antônio Ribeiro Santos. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a programação da nossa rádio. Até a semana que vem. Um abraço.